Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi fazer um jogo protocolar contra o River Plate pela fase de grupos da Libertadores. O São Paulo precisava de uma vitória e de um milagre, não conseguiu a vitória, não conseguiu o empate, acabou sendo derrotado por 2-1. Este é o vídeo de jogo e antes de passar a palavra para o Gabriel Perecini, eu preciso só fazer algumas considerações. E assim, antes de mais nada, o trabalho do Fernando Diniz muito questionável, um técnico que quando veio a gente não queria que tivesse vindo, quando foi confirmado que permaneceria, a gente não queria que fosse mantido por uma série de razões de histórico, do tipo de trabalho, etc. e tal. Ainda assim, quando teve alguma evolução no trabalho, apontamos. E hoje, antes de analisar o jogo, em que o São Paulo teve, sim, uma série de erros, principalmente na sua defesa, mas também no ataque, Vitor Bueno, Hernanes, enfim, eu preciso colocar algumas coisas que aconteceram com o São Paulo. Não foi isso, São Paulo não perdeu hoje a classificação para a Libertadores. Hoje, como eu coloquei no Twitter, desligou as máquinas. Mas o São Paulo já começou sua trajetória contra o Binacional, onde errou não apenas no planejamento e não poupar jogadores antes daquela partida, mas também em jogar como se não tivesse altitude. Tinha altitude. 4.000 metros é altitude pra caramba. Ninguém jogaria como o São Paulo jogou naquela partida ali, naquele jogo contra o Binacional. Barcelona, Manchester, Bayern de Munique, River Plate, ninguém jogaria. A sorte é que o River não precisou jogar. Por quê? O São Paulo, deste grupo, vamos lembrar que quando aconteceu o sorteio da fase de grupos, a gente viu o presidente do rival rindo, porque o São Paulo tinha caído num grupo da morte. São Paulo poderia não ter passado na fase de grupos, coisa que não acontecia desde 87, ainda que no ano passado tenha sido pior e caiu na pré-Libertadores. Viu o presidente rival rindo, porque era uma fase, um grupo da morte, o rival que acabou não passando sequer da pré-Libertadores, como o São Paulo do ano passado. O São Paulo tinha altitude, São Paulo tinha o melhor time da América no mesmo grupo e tinha uma outra altitude um pouco menor. E aí o que acabou acontecendo? Dentro deste cenário que já era muito ruim, o São Paulo foi o único time que jogou na altitude contra o Binacional. O Binacional, na altitude de 4.000 metros, poderia ter arrancado pontos tanto do River quanto da LDU. Isso não aconteceu. É um time praticamente amador que só tem a altitude. O São Paulo, depois de perder para o Binacional, perdeu Daniel Alves, foi enfrentar o River. O River tinha uma punição que não teria torcida no estádio. Seria uma vantagem se não fosse a pandemia e todo mundo não estivesse na mesma situação. Para piorar, o River, que estava tentando o campeonato argentino, jogou contra a LDU com um time reserva, possibilitando que a LDU pudesse enfrentar o melhor time da América sem o seu plantel principal. Então, tudo isso, além da contusão do Sara, que muita gente que está assistindo agora vai falar, o Sara não teve um problema estomacal, o Sara é um reforço, ainda bem que não jogou, não. O Sara pode oscilar muito tecnicamente, é um garoto, mas ele faz uma função tática que o Hernanes não tem mais pernas para fazer. Aliás, o Hernanes não tem pernas nem para fazer o que o Sara faz defensivamente e consegue estar pior do que o Sara na questão ofensiva. E olha que o Sara oscila bastante, o Hernanes sem perna. Além dele, o Tietê está desgastado pela sequência de jogos, está com muita dificuldade na marcação. Vitor Bueno, depois que o Igor Gomes cresceu um pouquinho, não hoje, mas desde a volta da pandemia, o Tietê caiu demais. Então este São Paulo enfrentou e foi derrotado pelo River Plate. River Plate que no primeiro tempo foi avassalador, o São Paulo encontrou um gol quando tinha alguma esperança ali, podia ter construído alguma coisa, errou no ataque, tomou um contra-ataque, mas o River teve oportunidades claras de gol. O Thiago Volpi fez 3 grandes intervenções. Segundo tempo, foi um jogo em que o River não tinha mais pernas e o São Paulo não tinha mais competência. Tentou trocar. Já foi tarde. E, Gabriel Perecini, o que você viu do jogo? Antes de falar do jogo, um complemento ao que você falou, né? Acho que você citou dessa estatística fantástica, né? Que o São Paulo não era eliminado na fase de grupos da Libertadores desde 87, mas cai na pré-Libertadores, que é pior, no ano passado.
uma outra estatística do Rodolfo Rodrigues, né? Da Placar. São Paulo ganhou um dos últimos 21 jogos fora de casa pela Libertadores. Aí a gente teria que voltar pelo menos até 2013, e aí obviamente a gente teria que entrar também em 2010, porque o São Paulo, eu não lembro das quartas de final, foi o Cruzeiro, o São Paulo ganhou, então tá aí onde para essa sequência de 21 jogos. Aí São Paulo perde a semifinal de 2010 para o Internacional, em 2013 perde para a Strongest, perde para o Arsenal de Sarandi, perde para o Atlético Mineiro, vai para as oitavas com a pior pontuação da história do Libertadores, passou com 7 pontos, perde fora de casa para o Atlético Mineiro. Em 2015, a única vitória para o Danúbio, perde para Corinthians, perde para São Lourenço, perde para Cruzeiro. Em 2016, uma equipe semifinalista empata com o César Valerro fora de casa. Na fase de grupos, empata com o River Plate, empata com o Strongest, 2016, e empata com o Trujilhanos, empatou com todo mundo, vai para o mata-mata, perde para Toluca, perde para o Atlético Mineiro, se classificou dos dois graças ao Morumbi, e perde para o Atlético Nacional. A gente pula para 2019, perde para o Talheres e chegamos à campanha muito ruim, terrível deste ano, que começou com a altitude do jogo contra o Binacional, né, onde só o São Paulo enfrentou. E a gente pode falar dessa altitude num outro momento, né, porque a equipe de fato é muito fraca, mas para mim o problema, a gente sempre falou, teve na estratégia de jogo. São Paulo teve 45 minutos contra o Binacional, ganhou de 1-0 e perdeu um caminhão de chance. No segundo tempo não conseguiu jogar porque você está a 4.000 metros, não podia jogar do jeito que jogou. Então assim, o problema do São Paulo, como nós falamos no último Contextualizando, tá no canal para quem quiser, já vem de algum tempo. E aí a gente chega esse ano, e para esse ano e para essa edição da Libertadores, é óbvio que os problemas não foram no jogo contra o River Plate. 10 jogadores do River Plate mais o técnico seriam titulares do São Paulo. Só o Daniel Alves, talvez o Galhardo aceitaria para colocar ele, seja na lateral, seja no meio campo, seja atacando, não importa. O Daniel Alves provavelmente, no mínimo, para quem não gosta do Daniel Alves, no mínimo, ele brigaria por uma vaga no time do River Plate. Os outros 10 jogariam... seria titular. Lógico que seria. Mas eu tô fazendo um adendo aqui para não desconstruir o raciocínio com base, eu não gosto do Daniel Alves, então não tá valendo. Então, assim, os outros 10 seriam titulares com um pé nas costas, sem falar a parte tática, enfim, tudo mais. Então, assim, o problema do São Paulo não é hoje. O problema do São Paulo já vem de algum tempo. O problema do São Paulo é gastar o dinheiro que se gastou para colocar o clube numa situação financeira que se colocou. E hoje a gente vai com uma Libertadores, onde as melhores opções para se entrar no segundo tempo, São Paulinho Boia, que o São Paulo emprestou para o México, que foi reprovado nos exames médicos, e por isso ele está sendo aproveitado, ele nem estaria no São Paulo. O São Paulo aposta em Trellis. O São Paulo tem esse tipo de jogador. O Daniel Alves, só para fazer um parênteses, hoje ele fez, acho que, se não o pior, acho que não foi o pior, mas um dos piores jogos desde que ele chegou no São Paulo. Foi muito mal. E a gente pega, no jogo em si, como você falou, o Gabriel Sara não pôde jogar, a gente joga com o Hernanes. Cara, eu já vou chegar a falar dos outros jogadores, mas é muito triste ver o Hernanes em campo. Ele não tem condições de jogar um jogo desse nível de intensidade. Ele já dava esses sinais em 2019, ele deu esses sinais em 2020, ele voltou da pandemia, da parada da pandemia, dando os mesmos sinais. Um jogo contra o River Plate, cara, fica muito abaixo, muito abaixo. Ah, mas ele é perigoso perto do gol, porque ele tá escalado. Cara, você pega o Nico de la Cruz hoje, que é um dos melhores meio-campistas da América do Sul inteira, das Américas, um jogador com potencial absurdo. Cara, ele tá o jogo inteiro dando combate. Ele tá o jogo inteiro recuando, fazendo o papel tático dele. Quando a bola cai no pé dele, ele finta dois, ele serve uma bola, ele tem um ótimo chute de fora, ele tem a bola parada. Ele não fica lá parado. Não existe isso. Ninguém no River Plate fica parado. Matias Soares, que dá assistência do gol, que cai pelo lado esquerdo, não fica lá parado esperando alguém soltar a bolinha para ele. Não existe mais isso, cara. E ainda mais no meio de campo. Então, assim, de novo, o São Paulo hoje toma 2 gols. Os 2 gols começam no meio de campo. Quantas vezes o River Plate hoje não dominava uma bola no meio de campo e vinha conduzindo ela com uma grande tranquilidade? Porque o São Paulo não consegue encaixar a marcação-pressão. E quando um cara não encaixa a marcação-pressão, você está destruído. Quantas vezes a gente não vê o São Paulo subir a marcação, aí vai o Pablo num, o Brenner no outro, não sei o quê, no outro, o goleiro pega, solta a bola por dentro, não tem ninguém, o cara recolhe a bola, já ficou 3, 4 caras do São Paulo para trás, ele vem para atacar em superioridade numérica. Não dá, cara.
o São Paulo precisa entender, principalmente, as características dos jogadores. Eu acho que essa demissão... Eu tô aqui olhando, porque o Raí vai dar entrevista. Eu tô vendo, tô esperando ver se ele vai falar alguma coisa minimamente relevante, né? As entrevistas do Raí... não vai falar, a Conmebol corrigiu. Então, maravilhoso. Fantástico, aqui é muito bom. Porque que deram a informação, né? Eu estava muito surpreso que alguém no São Paulo iria dar uma declaração depois de uma eliminação dessa. Mas tudo bem, falaram, eu acreditei, mas a Conmebol já disse que não vai ter nada disso. Então, assim, o problema do São Paulo precisa identificar as características. E aí, quando a gente vai jogar no domingo, depois que cai, né, depois que você tem uma eliminação dessa, traumática, não pelo jogo do River Plate, como a gente citou, mas por outras partidas, jogo contra a LDU, terrível, fácil a LDU, talvez fique pelo menos o caminho de, é o seguinte, cara, Vitor Bueno, que até meados de 2020, ali, o meio do período da parada da pandemia, né, aqueles primeiros 4 meses, até fevereiro, mais ou menos, ele era o melhor jogador da era Diniz, digamos assim. Ele foi o que mais cresceu, ele vinha entregando, dava as assistências, era um jogador muito objetivo, conseguia criar oportunidades. Hoje ele não entrega mais. Ele não entrega mais, ele sai. A mesma coisa por exemplo, o Pablo. O Pablo joga quando tem o Luciano, eles se entendem? Sim. Como nós falamos, contra o Internacional, eu acho que ele só não perdeu a vaga pelo entrosamento que ele tem com o Luciano. Que os dois se entendem melhor para esse cenário coletivo que eu falei, de criar pressão, de não deixar as coisas estourarem na defesa. Não pode estourar na defesa, cara. A marcação tem que começar lá na frente. Ou senão você recua o time inteiro e joga como jogava com a Aguirre, que não é com as características desse elenco. Se for para você marcar na frente, todo mundo tem que participar. Aí é melhor ter um técnico com essas características e não o Diniz. Óbvio. E aí, mas se ele não continuar entregando tecnicamente, de repente dá uma chance pro Trellis, cara. E é isso, a gente gastou todo esse dinheiro porque as nossas opções de ataque são essas. Não tem, não tem o bota o. A bola cai no pé do Álvares, do River Plate, que tem 20 anos, faz ser gol. O cara teve 3 chances, fez 2 gols. Acabou. Contra o São Paulo. O primeiro gol, só para complementar. Sim, o primeiro gol, o Nico de la Cruz, que nós citamos aqui, que deu combate o jogo inteiro, se bobear foi o jogador que mais fez faltas no jogo, não vi a estatística, mas acho que ele foi o jogador que mais fez faltas no jogo, de tanto combate que ele deu, em cima do Daniel Alves o jogo inteiro. Ele pega a bola, recebe, traz por dentro, faz o passe. O jogador do River Plate faz o pivô, o Hernanes igualzinho no jogo contra a LDU. Ele está marcando o jogador faz o passe, ele abandona o cara. Aí a bola cai no pé do Nico de la Cruz com toda a liberdade do mundo, ele solta a bola no Álvares, o Reinaldo está posicionado na defesa. E ele perde o cara mesmo assim. Não é que dessa vez, foi uma das 20 vezes que ele volta correndo de costas. O Reinaldo é o jogador que mais corre para trás no mundo, porque ele está sempre atrasado. Dessa vez ele estava posicionado, ele não conseguiu marcar o jogador. Se distraiu. O time dessa vez estava posicionado, não foi dessa vez, olha como o São Paulo é exposto. Dessa vez não estava exposto, estava posicionado. E aí o Nico de la Cruz faz um passe reto, um passe óbvio. E o cara entra, sai na cara do gol, sem combate, sem interceptação, sem nada. Então é extremamente complicado. E o River já tinha tido 2 oportunidades antes disso, na cara do gol também. Pela esquerda. Então, assim, isso precisa ser corrigido. Não acho que a solução, de novo, não acho que a solução seja única e exclusivamente, não, desloca o Léo para lá, põe o Bruno Alves. Pode ser testado, eu não me oponho à solução, só que eu não acho que é simples assim. O que eu acho que tem que acontecer, o São Paulo precisa fazer alguma coisa em relação, por exemplo, ao Reinaldo. O Vitor Bueno também precisa abrir um pouco de espaço. A gente falou, os nossos membros viram o vídeo do pré-jogo, a gente falou que o jogo de hoje não era tanto para o Vitor Bueno, que já tinha sido banco no jogo contra o Internacional, e que eu acho que será banco no jogo contra o Curitiba. Então, some-se isso. Péssima partida do Daniel Alves, o River perdeu o gol, o São Paulo ainda consegue perder um gol lá, o Brenner faz tudo certo, a bola estoura na coxa do goleiro, o Trellis vai empurrar para dentro, o zagueiro tira em cima da linha. Enfim, eu nem acho que foi culpa do Trellis, tá, esse lance, ele fez certo, o zagueiro voou na bola, a bola desviou nele, vai para o segundo gol. Enfim, mas assim, o River, só uma última frase para complementar, o River mereceu ganhar o jogo e poderia ter ganhado demais, porque é muito mais time, em todos os aspectos. Muito mais time. O 2-1 ainda ficou barato para o São Paulo. O São Paulo, que muitas vezes vive essa situação de criar o suficiente para fazer mais gols ou para ganhar o jogo, não sei o que lá, viu isso acontecer hoje contra você. Você perdeu de 2-1 e ficou pouco, porque é um time extremamente superior, muito superior. E provavelmente todo mundo no São Paulo já estava olhando e sabendo que me incomodou um pouco a postura no fim do jogo. Assim, no fim do jogo,
Não teve luta, não teve briga, não teve assim, vamos tentar buscar esse empate no abafa. Não teve. O São Paulo criou ali com o Trellis, criou em bola parada, tudo bem, em lances esporádicos. Não teve nem vamos ficar dando balão, deixa o Trellis brigar lá, briga por uma segunda bola. Não teve isso. Então eu vou destacar só o Igor Gomes, tá? Que foi muito bem dentro do que ele poderia fazer num cenário em que ele estava fazendo a parte dele da recomposição, muitas vezes fazendo a parte do Hernanes também. Aos 40 minutos do primeiro tempo, se a gente quiser dar uma olhada no VT, o São Paulo vai tomar um contra-ataque, o Hernanes abaixa a cabeça e começa a trotar enquanto o River vem em velocidade, o lance se desenvolve, o Hernanes volta para marcar, tá marcando o Nico de la Cruz e larga ele de novo. E o Nico de la Cruz sai dentro da área e o Igor Gomes desarma ele. Então o Igor Gomes, nesse cenário, dentro do possível, ele foi bem. O Juan Fran, para mim, foi melhor que o Igor Vinícius, com alguma sobra, pelo menos pela partida de hoje. Se ele vai jogar melhor que isso, pior que isso, não sei. Mas eu acho que ele traz um pouco mais de segurança. Até na frente ele conseguiu dar um drible ou outro, servir uma bola. Teve um lance que o Vitor saiu pela direita. O segundo gol sai numa recomposição. O Vitor Bueno erra o lance lá na frente, o River dá 3 toques na bola e tá no ataque. Por quê? Se é com o São Paulo, e aí pra gente também entender uma situação. É importante falar isso pra gente explicar. É importante, é importante. Senão vamos falar, mas o gol foi, eu mesmo coloquei no Twitter, foi nas costas do Juan Fran, mas tem uma explicação para isso. Sim, em 3 passes o River Plate está na cara do gol. Com quem que saiu em velocidade? Soares. Do outro lado, quem tem? Álvares. Quem que o São Paulo tem com essas características? Paulinho Boia. É muito diferente. Se aquele contra-ataque cai no pé do Paulinho Boia, o São Paulo já teve isso. Contra o Bragantino, por exemplo. O Red Bull Bragantino. Eu acho que no jogo do estadual. Teve isso. Teve contra o River Plate no Morumbi. Teve contra o Red Bull Bragantino no Brasileiro. A bola cai no pé do Paulinho Boia porque ele tem velocidade para fazer esse movimento. Mas ele decide mal. Sim. Então, assim, essa é uma diferença muito grande. O lance que o Vitor Bueno perdeu era um contra-ataque que gerou um contra-ataque do contra-ataque. O Vitor Bueno estava numa situação. O Vitor Bueno não. Acho que foi o Hernanes que sai naquela bola. É o Hernanes ou é o Pablo? O Hernanes joga a bola para o Vitor Bueno erra o passe, o Hernanes não consegue dar o combate no meio de campo e a bola chega no Matias Soares que serve o Exatamente. Esse é o lance. Só o que eu ia complementar lá quando eu falei que o River tinha tido algumas oportunidades, eu quis deixar claro o seguinte: às vezes um jogador se distrai em um lance ou outro. O problema é que os outros lances que foram pela esquerda, que obrigaram o Thiago Volpe a fazer defesas muito difíceis, que vão ficar invisíveis. Thiago Volpe continuará sendo aquele goleiro inseguro, que em jogo grande não faz nada, mesmo tendo feito 3 defesas e evitado um resultado pior, porque é pior perder de muito, eu pelo menos penso assim. Aconteceram em falhas de marcação do Reinaldo que não acenderam no Reinaldo um alerta. E é isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, um jogador erra uma marcação, o cara sai nas costas dele, num lance seguinte, o cara já está mais atento. Isso não acontece com o Reinaldo. Isso não aconteceu com o Hernanes por falta de perna. Isso não aconteceu. O Reinaldo é característica. A questão do Reinaldo é o seguinte: São Paulo, obviamente, você vai ter muito mais dificuldade de fazer a saída de bola que você fez, que o São Paulo tenta fazer contra o River Plate. Isso deu certo no primeiro tempo 2 vezes. Eu acho que esse gol do River Plate nasce numa boa saída do São Paulo. E um lance muito específico aos 21 minutos do primeiro tempo. São Paulo faz a saída do tiro de meta e a jogada dá certo. O Léo sai pela esquerda, em livre, e serve o Reinaldo. O esquerdo, toca pro Reinaldo. A jogada deu toda certa. O São Paulo tinha superioridade numérica dentro da área. Se não me engano, eram 3 jogadores entrando no segundo pau. Sim. Era só jogar a bola para um dos 3. Entrando em superioridade numérica. Era Juan Fran, eu acho que era o Igor Gomes, e eu não sei se era o Pablo, se o Pablo fechava no primeiro pau e alguém chegava no segundo. Não lembro. Eu sei que o São Paulo estava com mais gente na área do River do que o River defendendo. O Reinaldo pega a bola. O Reinaldo pega a bola e cruza no segundo, cruza fora da área. A bola atravessa a área inteira, você perde a chance. Aí o que acontece? O gol do São Paulo. O Fran pega a bola, faz uma tabela, que eu acho que é com o Vitor Bueno, que dá a bola para ele na fogueira e o River sai com a bola ali. E ele não dá no gol, ele joga a bola nas costas do Daniel Alves. Então, assim, extremamente complicado. Aí o gol do São Paulo foi como assistência do Reinaldo. Olha como o Reinaldo é importante. Olha como ele ofensivamente, não sei o quê. Não dá, cara. O custo-benefício, a relação, a proporção, custo-benefício não. A proporção de vezes que ele erra e que ele expõe o São Paulo com erros absolutamente amadores. Assim, são amadores os erros dele, cara. É impressionante.
Não compensa. Ele bateu um escanteio e sai um gol a cada 20, 30 escanteios que ele bate. Não compensa. Ainda que tenha sido uma cobrança muito boa. Foi excelente, a cobrança foi ótima, mas não compensa. Não compensa. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que a gente tem dois tipos de problema. Tem os problemas, obviamente, dos técnicos, que a gente falou no Contextualizando 63, que foi, se eu não me engano, o penúltimo Contextualizando, estão lá, nós comentamos disso, tá? De vários erros que o São Paulo tem na parte tática, e tem os erros que vão além, cara. Tem os erros que é de limitação. O time tá postado, o time tá parado, o time tá defendendo. O cara pega a bola, um não acompanha, o outro recebe a bola na intermediária, faz um passe, e a marcação é como se fosse aqueles treinos que você deixa o cone só para identificar a zaga para o jogador treinar a movimentação. É isso que acontece, cara. Então, assim, dois tipos de erros que o São Paulo tem. É óbvio que isso não credencia o São Paulo jogar contra o melhor time da América, um time tecnicamente superior, taticamente superior, até fisicamente superior. De novo, Hernanes abaixando e trotando, não conseguindo dar combate em pleno meio de campo. Em pleno meio de campo. Hoje, o gol do São Paulo, que a gente citou, o segundo gol, o Tietchan estava lá marcando o jogador, porque, contra ele deu, ele abandona, por isso que o São Paulo toma gol, porque ele não acompanha, ele acompanha. O problema, de novo, não é um jogador, não são dois, não são três, por mais que a gente tenha erro individual. O problema do São Paulo, o São Paulo contrata um ótimo lateral esquerdo, um lateral esquerdo excelente. Contratando o melhor lateral esquerdo do Brasil. Não vai resolver os problemas do São Paulo, vai melhorar, mas não vai resolver os problemas. Então a gente precisa identificar esse tipo de coisa, a gente precisa perceber esse tipo de coisa. Mas enfim, para o jogo de hoje, como você falou, não era... Só uma coisa. Pode falar. Antes de você falar... o Pablo, maior contratação da história de São Paulo, um lixo. Sim, quando o Pablo foi contratado, ele estava jogando bem no Atlético Paranaense. O Flamengo, que é um super time, contratou ele, porque o São Paulo ainda tem isso. O dia que ele cai, todo mundo se classifica na Libertadores. Todo mundo. Teve 8 times que se classificaram, que nem estavam na Libertadores, os caras ligaram, você está classificado para outra fase, porque para São Paulo tudo tem que ser muito mais difícil. Hoje todo mundo resolveu se classificar, o mundo inteiro se classificou, menos o São Paulo. Só o São Paulo está desclassificado. Quem não estava, voltou, uma desgraça. Mas quando o São Paulo fez a contratação do Pablo, o Pablo estava jogando bem e era um jogador cobiçado. Quando o São Paulo fez a contratação do Hernanes, o Hernanes era ainda, na esperança, no momento do contrato, aquele jogador que nos livrou em 2017 e que não conseguiu reeditar aquele futebol. Então, assim, só para não colocar as coisas, as contratações do Pablo, do Hernanes, não foram erros do Raí, foram acertos do Raí, aí a gente pode questionar o valor que no São Paulo não deram certo por várias circunstâncias. Aí a gente pode falar a constante troca de técnicos. Eu não estou falando isso porque tem que segurar o Diniz. Não é isso. O São Paulo dá certo, cara. A gente traz o Daniel Alves, mas traz o Daniel Alves como um problema. Não, o Daniel Alves aí não serve. Exato. E o Daniel Alves, que tem 42 títulos na história do futebol e continua jogando em alto nível, fez uma Copa América há pouquíssimo tempo e está jogando bem no São Paulo. O problema é que no São Paulo fica invisível. Até o Volpi, o Volpi foi contratado, não está jogando, toma 3, 4 gols, o São Paulo tem um peso enorme, porque o São Paulo está sempre com a corda no pescoço. Por que eu estou falando isso? Então é para segurar o Diniz? Não é isso. São Paulo troca técnico, troca preparador físico, São Paulo não consegue se acertar, não escuta. O Carlinhos Neves foi um cara que não foi escutado na época do Cuca, e aí é o time que tem recorde de lesão, é um time que tinha o melhor refis, não tem, tinha o melhor departamento médico, não tem. Então, assim, não é só jogador, o São Paulo erra demais. E agora tem um problema com o Diniz, que a gente falou nesse Contextualizando que o Gabriel citou, que nós falamos como que deveria acontecer, se acontecesse, a saída do Diniz, como seria o jeito mais profissional. Porque se for para pegar um técnico com 3 meses, imagina o nível do técnico que vai se sujeitar a isso. E antes que alguém fale, não dá para ser pior que o Diniz? Dá para ser pior que o Diniz. Dá para ser pior. A gente já viu isso. Não dá para ser pior que o Leco. Dá para ser pior que o Leco. Não dá para ser pior do que dá para ser. Não, tirem essa coisa da cabeça e assim, não é tirar. Se tirar o Volpi vai ganhar tudo. Se tirar o Daniel Alves vai ganhar tudo. Se tirar o Hernanes vai. Se só colocar gente da base, não vai e não vai. Se só colocar gente da base vai perder. Se só tirar um jogador vai perder. Se só tirar o presidente vai perder. São Paulo precisa de uma reestruturação e com calma, identificando o que está funcionando, o que é muito difícil.
porque está todo mundo berrando, está todo mundo desesperado, todo mundo, e com razão, está todo mundo irritado. Nós estamos irritados, mas a gente precisa analisar o que está acontecendo, aonde está errando, e a gente precisa parar de, então eu gosto do jogador e vou defendê-lo, porque o Reinaldo, mesmo com essas milhares de falhas que não é de hoje, tem fã-clube. A gente tem jogador de rede social que tinha, que agora saiu, e não por vontade de São Paulo, muito mais por vontade do próprio jogador, que tinha fã-clube no meio dessa coisa. E aí jogadores que não têm, jogadores que têm, jogadores que a galera entende, jogadores que não entende, técnico que a galera tem mais paciência, técnico que tem menos. O problema do São Paulo é estrutural. O Contextualizando é o 63, né? Fala Sim. exatamente disso. E hoje foi só o resultado disso. Mas precisa ser contextualizando. O São Paulo já estava num grupo de morte, foi o único time que jogou na altitude, pegou o principal e mais forte competidor, jogou contra um rival direto com reserva, jogou na altitude, numa altitude menor, contra este outro oponente. Quer dizer, o São Paulo também perdeu o seu principal jogador nos jogos mais importantes. Juro, preferia ter o Daniel Alves contra a LDU, preferia ter o Daniel Alves contra o River no Morumbi do que hoje. Era muito mais importante ter feito esses dois resultados lá atrás. Hoje era um jogo protocolar pelas circunstâncias, mas com São Paulo as coisas dão muito errado. E sim, nesse caso que eu citei do Daniel Alves, a contusão dele foi azar. Não dá nem para falar que foi estratégia. Foi azar. Foi um lance de jogo, uma dividida, quebrou o braço do cara, enfim. E para piorar ainda, teve o batuque para deixar todo mundo irritado com o Daniel Alves. Entendam, Daniel Alves, tirando o jogo de hoje, ele entrega muito no São Paulo. E não queiram inventar, então em jogo grande ele some. Não. Hoje ele não jogou bem. Acontece com todos os jogadores do mundo. Pega o Raí, que foi um dos maiores da história de São Paulo, e ele já fez jogos ruins pelo São Paulo, mesmo depois de ser o grande Raí. Então, só para deixar muito claro tudo isso. E é isso. Meu ponto principal é o jogo de hoje. Alguém esperava, honestamente, alguma coisa do jogo de hoje? E como nós falamos no Contextualizando citado, ou a gente entende, começa a corrigir os problemas, e entende quando há um ponto aqui, isso aqui melhorou em relação ao que estava. Será que vale seguir por aqui? Eu estou dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Ou a gente vai começar de novo. Põe no zero. Aquele jogador manda 15 caras embora, traz mais 15. Manda agora 20, traz mais 20. Enfim, eu não acho que é a solução. Eu acho que a solução é o São Paulo entender a questão financeira do clube, primeiro ponto, e depois entender aonde o São Paulo quer chegar, aonde os jogadores se encaixam com a ideia do técnico, e por aí vai. São várias questões, e o principal que eu ia comentar lá, lembrando que o ano não acabou, tá? Porque o São Paulo tem uma Sul-Americana para jogar, amanhã tem o sorteio da Copa do Brasil, pode pegar qualquer time na Copa do Brasil, são mais 27 jogos do Campeonato Brasileiro, o ano está muito longe de acabar, lembrando que esse ano acaba em fevereiro. Então, se o São Paulo for fazer alguma mudança, precisa ser uma mudança muito bem pensada, porque com a Sul-Americana, o São Paulo vai continuar jogando quarto domingo. Então, só que ao invés de jogar uma competição, vai jogar a outra. Então, o São Paulo precisa fazer movimentos muito bem pensados, inclusive dentro do time, seja para o time, se quiser trocar técnico, seja para trocar técnico, se estude a melhor opção e se estude as peças no elenco, cara, porque, de novo, você entende que você tem o quarto ou quinto elenco do Brasil, ou não, ou a gente pega o jogo e fala, não, perdeu, ruim, o River Plate tinha que ter ganhado do River Plate, assim, como se o River Plate fosse um time qualquer, como se qualquer um fosse chegar e falar, não, o River Plate a gente passa por cima. E, de novo, um time que aspirante ao título. O River Plate é um aspirante ao título. Tem que deixar muito claro. O aspirante é o título. O River é um time que disputa essa Libertadores com chances de vencê-la. Nenhum São Paulino esperaria isso, mesmo com o São Paulo crescendo. Se São Paulo vencesse a Libertadores, seria na condição de azarão e não de favorito. O River é um dos favoritos. É o finalista do ano passado que merecia até ter vencido o Flamengo. E assim, só um complemento. Se o São Paulo pensa em trocar de técnico, se alguma coisa passa na cabeça, então pensa. Se vale que o Theo José na transmissão, falou que o São Paulo não vai trocar. Aí a informação deles, eu estou repassando aqui porque eu vi o jogo pelo SBT. Sim, eu também. Mas assim, por causa do Mauro Betti. Mas assim, se há uma possibilidade, ainda que pequena, de trocar o técnico, então repense se vale a pena se desfazer do Luan nesse momento. Repense.
Repense, se o Luan recebe... Não vale a pena em nenhum sentido, cara. Não vale a pena em nenhum sentido. Mas o jogador também de 20 anos tem que entender que às vezes ele vai ser banco, cara. O Igor Gomes foi banco a vida inteira com o Cuca e não pediu para ir embora, não fez biquinho, não fez nada, cara. Eu não estou colocando nada, mas eu estou falando, é muito importante pensar nisso, porque, aliás, eu até daria um descanso para o Tietê, porque o Tietê não é falta de futebol. Para mim, o Tietê só está exaurido desta sequência. E aí que eu falo, São Paulo, com essa coisa, nem conseguiu rodar, porque perdeu jogadores em momentos terríveis, e enfim. Então, assim, o São Paulo é um time incompetente e com falta de sorte. E isso é uma combinação explosiva. E que toma muitas decisões erradas, que paga muito caro, com dirigentes muito populistas, leia-se Leco, que tenta agradar uma torcida que muitas vezes não tem muita certeza do que quer, porque está tomada pela emoção, pelo cansaço, pela raiva, e são os piores sentimentos para se tomar decisões. Porque hoje, muito do São Paulo se decide nesta pressão que se faz em cima de dirigentes incompetentes. Enfim, acho que a gente fez aqui um apanhado. Na sexta a gente vai ter o Contextualizando, porque a gente vai ter que comentar o sorteio da Copa do Brasil, ainda que o jogo demore a acontecer, porque também tudo pode acontecer no São Paulo amanhã. Então, sexta a gente volta. Se a gente não voltar amanhã, mas eu espero que não, mas sexta a gente volta no Contextualizando, e aí a gente pega alguma aresta ou os comentários de vocês. Então, coloquem o que vocês pensam do jogo, quais foram as impressões que vocês tiveram, o que vocês viram, o que vocês deixaram de ver. Lembra que a gente acabou de gravar e nós estamos assim também muito irritados, pelo menos. Então, tudo isso deixou esta análise muito mais complicada, mas é o que a gente sempre fala. Quer entender o que está acontecendo no São Paulo? Esse é o canal. Jornalismo alternativo para quem gosta do São Paulo, e se eu falar bandana, gostar do São Paulo hoje é muito mais difícil. É um desafio, porque é um time muito mal gerido, de muita incompetência, que parece que quer destruir todo um legado. Assim, cada vez mais as estrelas que São Paulo ostenta na camisa fazem menos sentido, deveriam não estar lá. O São Paulo deveria pensar nas conquistas futuras e não em ficar ostentando e mostrando o que conquistou no passado. Vamos olhar um pouquinho para frente. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo.